Boa tarde, Carol. Boa tarde. Muito obrigada por você poder atender ao nosso convite. E a gente inicia a nossa entrevista te perguntando como é que o IFCE trabalhou essa questão do Setembro Amarelo. Boa tarde. Boa tarde, eu agradeço também o convite e o espaço para falar de um tema tão importante. O Setembro Amarelo, ele foi instituído no Brasil desde 2015 e veio porque desde 2003, no dia 10 de setembro, é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Então se achou importante trabalhar sobre a temática de prevenção ao suicídio e as questões de adoecimento, de saúde psíquica. Então a gente no IFCE desde então vem trabalhando, reforçando na verdade o trabalho, porque é um trabalho contínuo. As ações das equipes de assistência estudantil são contínuas para promover a saúde, tanto física como mental. E no setembro a gente ganha esse reforço dentro da instituição e com a comunidade inteira. É interessante, é sobre isso que eu ia até tocar no assunto, né? Sobre continuar, não é só o setembro, né? Não, o setembro, na verdade, as datas que tem um calendário, né, anual, que a gente trabalha vários assuntos. As datas, elas são para reforçar e para chamar a atenção ainda mais sobre o assunto, mas é preciso um trabalho contínuo. Como é que os alunos, numa instituição de ensino, né, tão grande como o IFCE, que são mais de 30 unidades espalhadas pelo estado, né, como é que os alunos podem também ajudar nesse processo? Assim, toda a comunidade, né, os alunos também. Certo. A gente tem uma rede, a educação é uma rede promotora de saúde. Então, como educação, a gente precisa colocar todos, claro que a gente tem profissionais que são formados e treinados para um acompanhamento específico, né, para uma ação específica. Claro. Mas todos nós podemos acolher, podemos escutar, podemos encaminhar, chegar, ser uma ponte, tanto de escuta como também uma ponte para indicar a quem procurar. Motivar essa fala. Quais foram os desafios assim, que a equipe, que o IFCE como um todo conseguiu identificar para se abordar a temática do suicídio no âmbito da instituição, né, das pessoas que participaram das atividades? O nosso grande desafio é trabalhar com o tabu, com o preconceito. Porque quando a gente fala às vezes de uma doença física, é mais fácil a gente concretizar essa doença. Então, se a gente tem hipertensão, a gente vai ao médico, toma remédio. Quando a gente fala do adoecimento psíquico, muitas vezes é visto como frescura, como quer chamar atenção, ou então assim, tem tudo, mas ainda tá reclamando, tá sofrendo. Então, é muito ainda banalizado. E as pessoas também têm vergonha, têm medo, têm culpa. Muitos, quando buscam ajuda, já é porque já está, vamos dizer assim, num nível bem elevado de necessidade. Então a pessoa vai achando que não é nada ou tendo vergonha de contar. Então por isso que é importante a gente abrir canais de dizer isso é real. O IFCE é uma instituição de ensino, né? Como foi que os alunos receberam e recebem esse tipo de ação, né? Eles se motivam, se empolgam a propagar as mensagens? Como é que é? Sim, a gente tem experiências muito positivas, eu posso citar alguns campi, que os alunos mesmos propõem ações e os profissionais assessoram. Então a gente teve a estação do abraço, a gente teve campos utilizando a arte como uma forma de expressão, de poesia, de teatro. A gente teve o campus com árvores também com mensagens. Então os alunos, eles também são protagonistas dessas ações. Foi muito bacana. E a equipe, Carol? Nós estamos conversando aqui com foco no Setembro Amarelo, nessa campanha, mas como é que a equipe geralmente é multidisciplinar, está pelos campi do IFCE? Como é que é esse trabalho da equipe para abordar essa temática, não só aos alunos, que são a maioria, que predominam no IFCE, mas também com os servidores técnicos, com os servidores docentes? Como é que é essa preparação? Com a questão dos servidores, a gente tem um programa Qualidade de Vida, que é encabeçado pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, que vem também promovendo ações, tanto em relação aos esportes, né, mas também em atividades de terapias integrativas, aromaterapia, o reiki, promover às vezes espaços dentro da instituição de lazer, de uma conversa, de um bate-papo. Então, o Qualidade de Vida, ele cuida
dessa prevenção e dessa promoção à saúde com essas atividades. Carol, a gente está conversando aqui, né, com a Ana Carolina, ela é psicóloga, né, e também ela é diretora de assuntos estudantis do IFCE. A gente está falando aqui muito em cima do Setembro Amarelo, né, como também do cumprimento da nova lei que institui a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio. O que é que essa lei diz? O que é que o IFCE já vem fazendo há um tempo assim, que se assemelha ao que a lei propõe? Essa lei, ela vem falar primeiro dos objetivos, né, dessa política, que envolve tanto em promover a saúde mental, como prevenir a violência autoprovocada, que aí é tanto a questão da automutilação como do próprio suicídio, e também, dentre outras coisas, em promover a educação permanente de gestores, de profissionais, porque, como eu disse, a gente precisa de um trabalho em rede. E aí ela vem falar também da importância da notificação compulsória, que todos os estabelecimentos de ensino, eles precisam, quando acontece uma tentativa ou um caso de automutilação com ou sem ideação suicida e também o suicídio consumado, a gente precisa notificar o conselho tutelar, no caso de menores de idade, ou então as autoridades sanitárias. Ela vem desenhar um pouco como será essa política. A lei também fala que vão existir regulamentos, mas por enquanto a gente só tem a lei. E aí, para a gente entender um pouco sobre ela, a gente fez rodadas de conversas com os conselhos, conselho de psicologia. Como é que o estudante deve agir? Como é que ele percebe que o colega de sala, que sinais o colega de sala pode dar que o outro estudante possa perceber e alertar para aquela pessoa, né, que está passando por algum problema receba uma atenção profissional? A gente tem algumas falas, algumas verbalizações que podem ser sinais, como eu não aguento mais, às vezes eu quero sumir. E também tem alguns comportamentos que a gente pode perceber. Apatia, choro constante, às vezes uma ansiedade muito exacerbada. Então, são sinais que a pessoa vai falando, vai soltando, e também, tanto através da fala como através do corpo, dos sinais visíveis, de que ela não está bem. Isso, desculpa, só completar, Priscila, isso não significa que a pessoa tenha depressão ou que vá cometer um suicídio, mas que ela está precisando de uma atenção para a sua saúde mental, né? Sim, são sinais de alerta. Nesse caso, Carol, tem uma estrutura, tanto do poder público, aliás, em especial do poder público, seja por telefone, seja um atendimento presencial, porque como você havia falado inicialmente, é ainda lutar contra um tabu. Então, a pessoa pressente, a pessoa sente que um amigo, um conhecido, ou até ela mesma, né, ela precisa de um apoio, de uma escuta. Qual é o passo institucional, digamos assim, que ela deve tomar? Na rede, a gente tem os CAPs, que são centros de referência em atendimento psicossocial, que vão ter profissionais, no caso de se for realmente um transtorno, né, assim, transtorno de depressão, de ansiedade e outros. A gente tem o Centro de Valorização à Vida, o CVV, que tanto tem uma unidade de 24 horas, como também você pode fazer uma ligação, que é o 188. E também tem projetos, tem o Pra Vida da UFC, a gente tem o Instituto Biedot. Então, existe uma série de projetos e organizações para além do serviço público, né? Vamos dizer assim, a gente tem a emergência do Hospital Mental de Messejana, que se for um caso realmente, né, de emergência de você levar. Então, a gente tem uma estrutura para acolher, para encaminhar um caso que realmente precisa de uma atenção maior. Carol, você é psicóloga, né? Trabalha no IFCE e a gente está falando aqui também de ações que o IFCE realiza, né? Com a prevenção de suicídio e a atenção à saúde mental, né? De alunos e servidores. São notados avanços já com algumas ações? O que é que você percebe assim, em matéria de como as pessoas... De campanha em campanha, sim, onde chegamos, né? Que avanço você tem notado? Você percebe os alunos mais conscientes em relação a isso? O que eu percebo é uma maior conscientização e uma maior conscientização tanto de si como também do autocuidado. E de passar por essa etapa de que eu não estou bem, isso é uma besteira.
Não, é sério. Então eu vejo as pessoas cada vez mais fortalecidas nisso e isso é muito importante. A gente está perto de encerrar a nossa entrevista aqui. Não tem mais alguma pergunta, Priscila? Ou a gente deixa para as considerações finais? Eu passo aqui a bola para a Caroline Cristina, nossa diretora de assuntos estudantis, para fazer alguma consideração que ela considere, né, julgue importante, seja uma mensagem, seja um anúncio de uma programação, enfim, fique à vontade, os microfones para falar sobre suicídio, para falar sobre qualquer ação de prevenção ao nosso corpo humano do IFCE. É seu. Eu trouxe até aqui uma colinha para não esquecer, porque são coisas muito importantes. Sim. Fica à vontade. Eu quero falar algumas coisas. Primeiro que é importante a gente falar também de vida. Verdade. E assim, em nossa vida a gente associa muito a felicidade. Todos nós queremos a felicidade. Sim. Né? Se você perguntar, eu acho que essa talvez seja a resposta mais incomum que nós vamos ter, apesar das nossas diferenças. E a felicidade, às vezes a gente tem uma ideia de que ela é um ideal e de que para ser feliz, a minha vida precisa estar perfeita, ou eu preciso estar com essa concepção de perfeição que eu tenho, tanto de corpo como de vida, ou então eu preciso conseguir algo, então eu só vou ser feliz se eu conseguir passar no concurso ou conseguir um emprego. E está interrelacionado, mas a felicidade também é muito interna e também dá a percepção de que o sofrimento faz parte da nossa vida, a dor faz parte da nossa vida, os conflitos, os problemas, mas o que a gente tem que criar são estratégias para lidar com isso. Estratégias tanto internas, mas estratégias também com a rede de apoio, porque nós somos seres conectados, nós temos vínculos, nós nascemos em um vínculo e estamos em vínculos. Então, essa rede também para dar o suporte quando o seu suporte interno falha, porque há momentos que a gente realmente vai desabar. Então, essa rede, ela é importante. E a educação é uma rede, a educação é um espaço de prevenção e promoção da saúde, a educação é um espaço em que ela precisa também abrir tempo para a gente trabalhar com emoções, com tantos temas transversais que são importantes, porque se a gente não estiver bem, a gente não vai aprender. Então, do que adianta eu entrar na sala de aula não estando bem? Então, a gente precisa cada vez mais reforçar espaços que a gente possa trabalhar os temas de saúde com os nossos alunos e com os nossos servidores também. Muito obrigado, Carol. Então, a gente conversou aqui com a psicóloga Ana Caroline Cabral, ela é diretora de assuntos estudantis do Instituto Federal do Ceará. A gente falou sobre o Setembro Amarelo, nas ações que o Instituto Federal do Ceará realizou, né? Tanto em setembro, como vem realizando ao longo do ano também. Como principalmente ela arrematou aqui falando sobre a vida, a importância da vida em setembro, novembro, todos os meses. A vida vem né? na frente. Obrigada, Carol. Eu que agradeço. Obrigado.